Boa noite a todos. Verificando a presença e havendo o número legal, declaro aberta a 16ª sessão ordinária desse dia 22 de outubro de 2019. Invocando a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos. Convido todos presentes para, de pé, ouvirmos a execução do hino nacional brasileiro. As margens plácidas de povo heróico, bravo, retumbante, e o sol da liberdade em raios lúcidos brilhou no céu da pátria nesse instante. Se o penhor dessa igualdade conseguimos conquistar com braço forte, em o seio a liberdade desafia o nosso peito a própria morte. A pátria amada, idolatrada, salve, salve, Brasil, um sonho intenso, raio vívido, de amor e de esperança a terra desce. Sem teu formoso céu risonho e límpido, a imagem do cruzeiro resplandece. Gigante pela própria natureza, estrelas forte pave do colosso, e o teu futuro espelha essa grandeza. Terra dourada, entre outras vilas de trazer a pátria amada, dos filhos deste sol mais gentil, pátria amada Brasil. Deitado eternamente em berço esplêndido, ao som do mar e à luz do céu profundo, fulguras o Brasil, florão da América, iluminado ao sol do novo mundo, do que a terra mais árida, teus risonhos lindos campos têm mais cores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida no teu seio mais amor. A pátria amada, idolatrada, salve, salve, Brasil de amor eterno seja símbolo, lá para o teu sentas estrelado, e diga o verde louro desta flor, mas no futuro e glória do passado, consegues da justiça clava forte, verás que o brilho teu não foge a luta, nem teme quem te adora a própria morte. Terra dourada, entre outras vilas tem Brasil a pátria amada, os filhos deste sol mais gentil, pátria amada Brasil. Convido os senhores vereadores a permanecerem por um minuto de pé em prol da paz mundial. Convido o senhor vereador Douglas França Ares Escardelato para a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada. Boa noite a todos. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: que vossos rins estejam cingidos e as lâmpadas acesas. Sede como homens que estão esperando o seu Senhor voltar de uma festa de casamento, para lhe abrirem.
imediatamente à porta, logo que ele chegar e bater. Felizes os empregados que o Senhor encontrar acordados quando chegar. Em verdade, eu vos digo, ele mesmo vai cingir-se, fazê-lo sentar-se à mesa e, passando, o servirá. E caso ele chegue à meia-noite ou às 3 da madrugada, felizes serão, se assim os encontrar. Do expediente. Encontram-se presente os vereadores Ângela Maria Busnard, Douglas França Ares Escardelato, Fábio Cola de Lima, Luiz Carlos de Moraes Júnior, Maria de Fátima Lanfredi dos Santos, Roque Donizete Câmara, Rorivaldo Otávio da Chagas, Sidney Zósimo Vidotti e este presidente, Juarez Eduardo Ribeiro. Iniciando o expediente, solicito à primeira secretária, a vereadora Maria de Fátima Lanfredi dos Santos, para que proceda a leitura das seguintes atas. Ata da 15ª sessão ordinária, realizada no dia 8 de outubro de 2019. E ata da 10ª sessão extraordinária, realizada no dia 14 de outubro de 2019. Faz uso da palavra o vereador Fábio Cola de Lima. Senhor presidente, nobres colegas, visitantes e internautas. Senhor presidente, eu solicito que seja dispensada a leitura das referidas atas, pois todos os vereadores já têm seus computadores. Está em discussão o pedido verbal do vereador Fábio Cola de Lima. Em discussão. Em votação. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Está em discussão a ata da 15ª sessão ordinária, realizada no dia 8 de outubro de 2019. Em votação. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Está em discussão a ata da 10ª sessão extraordinária, realizada no dia 14 de outubro de 2019. Em votação. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Peço à primeira secretária que proceda à leitura do expediente. Faz uso da palavra o vereador Sidney Oswaldo Vidotti. Senhor presidente, nobres colegas, visitantes e internautas, peço que seja dispensada a leitura do projeto legislativo número 06, que já foi lido na sessão anterior. Obrigado. Está em discussão o pedido verbal do vereador Sidney Oswaldo Vidotti. Em votação, os favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Solicito que a primeira secretária proceda à leitura do restante das matérias. Boa noite a todos. Projeto de Lei número 29 de 2019. Cria o projeto Construindo o Saber, sob a responsabilidade do Departamento Municipal de Educação e da outras providências. Artigo 1º. Fica criado no território municipal de Pirangi o projeto Construindo o Saber, com o objeto de oferecer aos alunos de 6 a 14 anos, no período inverso ao escolar, formação de criança e do adolescente, garantindo acesso às atividades artísticas, culturais, educacionais, garantindo a efetivação dos seus direitos e exercício da cidadania, desenvolvendo a autonomia, o autocuidado, o trabalho cooperativo e competências de aprender a ser, conviver, fazer principalmente aprender e aprender. Artigo 2º. O projeto atenderá especialmente aos alunos da rede de ensino municipal que apresentam dificuldades de aprendizagem e aqueles que não podem contar com o apoio familiar para fazer tarefas e estudos em razão das atividades profissionais de seus responsáveis. Artigo 3º. A capacidade do projeto é de 150 alunos, divididos em 2 períodos diurnos, das 6h30 às 12 horas e das 12h30 às 17 horas, com transporte municipal gratuito da residência ao projeto, bem como do projeto à escola, e o retorno até a residência do aluno. Artigo 4º. O Departamento Municipal de Educação, visando aprimorar o funcionamento do projeto, com finalidade pedagógica, estabelecerá regulamento e critérios de funcionamento do mesmo,
Artigo 5º. A grade de atividades extracurriculares desenvolvidas no projeto deverá, se necessário, anualmente adequada pelo Departamento Municipal de Educação, com inspeção de atividades ou redução de cargo horário de alguma atividade em complemento à outra. Artigo 6º. Os recursos necessários à implementação e execução do programa instituído por essa lei correrão por conta de dotações orçamentárias específicas, suplementadas se necessário. Artigo 7º. A fim de diminuir o impacto orçamentário causado por eventual implantação de outras atividades, fica autorizado o Poder Executivo a firmar parceria público-privada a fim de obter patrocinadores no sistema. Artigo 8º. Esta lei entrará em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Pirangi, 9 de outubro de 2019, Luiz Carlos de Moraes, Prefeito Municipal. Projeto de Lei número 29 de 2019. Mensagem do senhor Prefeito Municipal. Senhor Presidente, através de Vossa Senhoria, honra-me encaminhar o incluso projeto de lei que cria o projeto Construindo o Saber, sob responsabilidade do Departamento Municipal de Educação e da outras providências. O objetivo deste projeto é zelar pelas crianças e ampará-las, uma vez que os pais trabalham na zona rural ou em outras atividades, que os impedem de poderem cuidar durante o dia todo. A todos, jovens e crianças, serão servidos alimentação de qualidade, café da manhã, lanche, almoço e lanche à tarde, banho e instruções de higiene pessoal, além de reuniões com os pais para maior aproximação da família. São abordados vários temas, inclusive palestras de orientações para o trabalho contínuo na escola e família. Esta proposta tem como objetivo agregar valores para a formação e preparo do cidadão. Assim, essas são a razão pela qual solicito a especial fineza dos senhores vereadores, no sentido de ser incluso o projeto examinado e votado em caráter de urgência especial, bem como seja realizada sessão extraordinária logo após a sessão ordinária do próximo dia 22/10/2019. Devemos formalizar este convênio com a máxima urgência, para evitar prejuízos e perca de oportunidades. Prefeitura Municipal de Pirangi, 9 de outubro de 2019. Luiz Carlos de Moraes, Prefeito Municipal, ao excelentíssimo senhor Juarez Eduardo Ribeiro, Presidente da Câmara Municipal de Pirangi, São Paulo. Projeto de Lei número 30 de 2019. Dispõe sobre proteção e defesa do usuário do serviço público do município de Pirangi. Lei 13.460 de 2017. Lei de defesa do usuário do serviço público e da outras providências. Capítulo 1. Das disposições gerais. Artigo 1º. Esta lei regulamenta, no âmbito do Poder Executivo Municipal de Pirangi, os capítulos 3, 4 e 6 da Lei número 13.460, de 26 de junho de 2017, estabelecendo normas básicas de proteção e defesa do usuário dos serviços públicos prestados pelo município de Pirangi. Parágrafo único. As normas desta lei visam a tutela dos direitos do usuário e aplicam-se aos serviços públicos prestados. 1. Pela administração pública direta, indireta e funcional. 2. Por particular, mediante concessão, permissão, autorização ou qualquer outra forma de delegação, por ato administrativo, contrato ou convênio. 3. Por contratado que deverá manter preposto, aceito pela administração no local da obra ou serviço, para representá-lo na execução do contrato, conforme determina o artigo 68 da Lei Federal número 8.666, de 93. Artigo 2º. Periodicamente, o Poder Executivo publicará e divulgará quadro geral dos serviços públicos prestados pelo município de Pirangi, especificando
os órgãos ou entidades responsáveis por sua realização. Parágrafo único. A prioridade será, no mínimo, anual. Capítulo 2. Dos direitos dos usuários. Seção 1. Dos direitos básicos. Artigo 3º. São direitos básicos do usuário. 1. A informação. 2. A qualidade na prestação de serviço. 3. 2. A qualidade de prestação de serviço. 3. O controle adequado do serviço público. Seção 2. Do direito à informação. Artigo 4º. O usuário tem o direito de obter informações precisas sobre 1. O horário de funcionamento das unidades administrativas. 2. O tipo de atividades exercida em cada órgão, sua localização exata e a indicação do responsável pelo atendimento ao público. 3. Os procedimentos para o acesso a exames, formulários ou outros dados necessários à prestação de serviço. 4. A autoridade ou órgão encarregado de receber queixas, reclamações ou sugestões. 5. A tramitação dos processos administrativos em que figure como interessado. 6. As decisões proferidas e respectivas motivação, inclusive opiniões divergentes, constante no processo administrativo em que figure como interessado. Parágrafo 1º. O direito à informação será sempre assegurado, salvo nas hipóteses de sigilo prevista na Constituição Federal. Parágrafo 2º. A notificação, a intimação ou aviso relativo à decisão administrativa que devam ser formalizados por meio da publicação no órgão oficial somente serão feitos a partir do dia em que o respectivo processo estiver disponível para a vista do interessado na repartição competente. Artigo 5º. Para assegurar o direito à informação previsto no artigo 4º, o prestador de serviço público deve oferecer aos usuários acesso a 1. Atendimento pessoal por telefone ou via eletrônica. 2. Informação computadorizada sempre que possível. 3. Banco de dados referentes a estruturas dos prestadores de serviços. 4. Informações demográficas e econômicas, caso existentes, inclusive mediante divulgação pelas redes públicas de comunicação. 5. Programa de informações integrantes do Sistema Municipal de Defesa do Usuário de Serviços Públicos, a que se refere o artigo 28. 6. Minutas de contrato padrão, redigidas em termos claros, com caracteres ostensivos e legíveis de fácil compreensão. 7. Sistema de comunicação visual adequados com a utilização de cartazes, indicativos, roteiros, folhetos explicativos, crachás, além de outros. 8. Informações relativas à composição de taxas e tarifas cobradas pela prestação de serviços públicos, recebendo o usuário, em tempo hábil, cobrança por meio do documento contendo os dados necessários à exata compreensão da extensão do serviço prestado. 9. Banco de dados de interesse público contendo informações quanto a gastos, licitações e contratações, de modo a permitir acompanhamento e maior controle da utilização dos recursos públicos por parte do contribuinte. Seção 3. Do direito à qualidade do serviço. Artigo 6º. O usuário faz jus à prestação de serviços públicos de boa qualidade. Artigo 7º. O direito à qualidade de serviço exige que os agentes públicos e prestadores de serviço público 1. Urbanidade e respeito no atendimento aos usuários do serviço. 2. Atendimento por ordem de chegada, assegurada prioridade a idosos, grávidas, doentes e deficientes físicos. 3. Igualdade de tratamento, vedado qualquer tipo de discriminação. 4.
racionalização na prestação de serviço. 5. Adequação entre meios e fins, vedada a imposição de exigências, obrigações, restrições, às sanções não previstas em lei. 6. Cumprimento de prazos e normas procedimentais. 7. Fixação e observância de horário e normas compatíveis com o bom atendimento do usuário. 8. Adoção de medidas de proteção à saúde ou segurança dos usuários. 9. Autenticação de documentos pelo próprio agente público, à vista dos originais apresentados pelo usuário, vedada a exigência de reconhecimento de firma, salvo em caso de dúvida de autenticidade. 10. Manutenção de instalações limpas, sinalizadas, acessíveis e adequadas ao serviço ou atendimento. 11. Observância dos códigos de ética aplicáveis às várias categorias dos agentes públicos. 12. Acessibilidade com quebra de barreiras arquitetônicas. Parágrafo único. O planejamento e desenvolvimento de programas de capacitação gerencial e tecnológica na área de recursos humanos, aliados à utilização de equipamentos modernos, são indispensáveis à boa qualidade do serviço público. Seção 4. Do direito ao controle adequado do serviço. Artigo 8º. O usuário tem direito ao controle adequado do serviço. Parágrafo 1º. Para assegurar o direito a que se refere o caput desse artigo, serão instituídas em todos os órgãos e entidades prestadores de serviços públicos no município de Pirangi. 1. Ouvidorias. 2. Comissões de ética. Parágrafo 2º. Serão incluídas nos contratos ou atos que tenham por objeto a delegação a qualquer título de serviços públicos a que se refere esta lei, cláusula ou condições específicas que assegurem a aplicação do disposto no parágrafo 1º supra. Artigo 9º. Compete à ouvidoria avaliar a procedência de sugestões, reclamações e denúncias e encaminhá-las às autoridades competentes, inclusive à Comissão de Ética, visando a 1. Melhoria dos serviços públicos. 2. Correção de erros, omissões, desvios ou abusos na prestação dos serviços públicos. 3. Apuração de atos de improbidade e de ilícitos administrativos. 4. Prevenção e correção de atos e procedimentos incompatíveis com os princípios estabelecidos nesta lei. 5. Proteção dos direitos do usuário. 6. Garantia de qualidade do serviço prestado. Parágrafo único. A ouvidoria apresentará à autoridade superior, que encaminhará ao prefeito municipal, relatório semanal de suas atividades, acompanhado de sugestões para aprimoramento do serviço público, e também uma cópia será encaminhada à Câmara Municipal para fiscalização. Artigo 10. Cabe às comissões de ética conhecer das consultas, denúncias e representações formuladas contra o servidor público, por infringência a princípio ou norma ético-profissional, adotando as providências cabíveis. Capítulo 3, do processo administrativo. Seção 1, disposições gerais. Artigo 11. Os prestadores de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nesta qualidade, causarem ao usuário, a terceiros e, quem for o caso, ao poder público, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa. Artigo 12. O processo administrativo para apuração de ato ofensivo às normas desta lei compreende 3 fases: instauração, instrução e decisão. Artigo 13. Os procedimentos administrativos advindos da lei
serão impulsionados e instituídos de ofício e observarão os princípios da igualdade, do desvio processo legal, do contraditório, da ampla defesa, da celeridade, da economia, da proporcionalidade dos meios aos fins, da racionalidade e da boa-fé. Artigo 14. Todos os atos administrativos do processo terão forma escrita, com registro em bancos de dados próprio, indicando a data e o local da sua emissão, e contendo a assinatura de agentes públicos responsáveis. Artigo 15. Serão observados os seguintes prazos no processo administrativo, quando outros não forem estabelecidos em lei. 2 dias para a autuação, juntada aos autos de quaisquer elementos e outras providências de simples expediente. 2. 4 dias para efetivação e notificação ou intimação pessoal. 3. 5 dias para elaboração do informe sem caráter técnico. 4. 15 dias para elaboração de pareceres, perícias e informes técnicos prorrogáveis por mais de 10 dias a critério da autoridade superior, mediante pedido fundamentado. 5. 5 dias para decisões no curso do processo. 6. 15 dias a contar do término da instrução para decisão final. 7. 10 dias para manifestações em geral do usuário ou providências a seu cargo. Seção 2 de instauração. Artigo 16. O processo administrativo será instaurado de ofício ou mediante representação de qualquer usuário de serviço público, bem como dos órgãos ou de entidades de defesa do consumidor e ainda organizações não governamentais. Artigo 17. A instauração do processo por iniciativa da administração far-se-á por ato devidamente fundamentado. Artigo 18. O requerimento será dirigido à ouvidoria do órgão ou entidade responsável pela infração, devendo conter: 1. A identificação do denunciante ou de quem o represente. 2. O domicílio da denunciante ou local para recebimento de comunicações. 3. Informações sobre o ato e sua autoria. 4. Indicação das provas de que tenha conhecimento. 5. Data e assinatura do denunciante. Parágrafo 1º. O requerimento verbal deverá ser reduzido a termo. Parágrafo 2º. Os prestadores de serviço deverão colocar à disposição do usuário formulários simplificados e fácil compreensão para apresentação do requerimento previsto no caput deste artigo, contendo reclamações e sugestões, ficando facultado ao usuário a sua utilização. Artigo 19. Em nenhuma hipótese será recusado o protocolo de petição, reclamação ou representação formuladas nos termos desta lei, sob pena de responsabilidade do agente. Artigo 20. Será rejeitada por decisão fundamentada a representação manifestante e improcedente. Parágrafo 1º. Da rejeição caberá recurso do prazo de 10 dias a contar da intimação do denunciante ou seu representante. Parágrafo 2º. O recurso será dirigido à autoridade superior por intermédio da que praticou o ato recorrido, a qual poderá reconsiderar sua decisão ou fazê-lo subir devidamente informado. Artigo 21. Durante a tramitação do processo, é assegurado ao interessado: 1. Fazer-se assistir facultativamente por advogado, salvo quando obrigatória a representação por força da lei. 2. Ter vista dos autos e obter cópia dos documentos nele contidos. 3. Ter ciência da tramitação do processo e das decisões nele preferidas,
inclusive das respectivas motivações e das opiniões divergentes. 4. Formular alegações e apresentar documentos que, juntados aos autos, serão apreciados pelo órgão responsável pela apuração dos fatos. Seção 3 da instrução. Artigo 22. Para a instrução do processo, a administração atuará de ofício, sem prejuízo de direitos do interessado de juntar documentos, requer diligência e perícias. Parágrafo único. Os atos de instrução que exijam a atuação do interessado devem realizar-se de modo menos oneroso para este. Artigo 23. Serão assegurados o contraditório e a ampla defesa, administrando-se toda e qualquer forma de prova, salvo as obtidas por meios ilícitos. Artigo 24. Aos interessados e ao seu procurador é assegurado o direito de retirar os autos da repartição ou unidade administrativa, mediante assinatura de recibo, durante o prazo para manifestação, salvo na hipótese de prazo comum. Artigo 25. Quando for necessária a prestação de informações ou a apresentação de provas pelos interessados ou terceiros, estes serão intimados para este fim, com antecedência mínima de 3 dias úteis, mencionando-se data, prazo, forma e condições de atendimento. Parágrafo único. Quando a intimação for feita ao denunciante para fornecimento de informações ou de documentos necessários à apreciação e apuração da denúncia, o não atendimento implicará no arquivamento do processo, se no outro modo o órgão responsável pelo processo não puder obter os dados solicitados. Artigo 26. Concluída a instauração, a instrução, os interessados terão o prazo de 10 dias para manifestação pessoal ou por meio de advogado. Seção 4. Da decisão. Artigo 27. O órgão responsável pela apuração da infração às normas desta lei deverá proferir a decisão que, conforme o caso, poderá determinar: 1. O arquivamento dos autos. 2. O encaminhamento dos autos aos órgãos competentes para apurar os ilícitos administrativos, civil e criminal, se for o caso. 3. A elaboração de sugestões para a melhoria de serviços públicos, correções de erros, omissões, desvios ou abusos na prestação de serviços, prevenção e correção de atos e procedimentos incompatíveis com as normas desta lei, bem como proteção dos direitos do usuário. Capítulo 4 das sanções. Artigo 28. A infração às normas desta lei sujeitará o servidor público às sanções previstas no Estatuto dos Funcionários e no regulamento das entidades da administração indireta e funcional, sem prejuízo de outras de natureza administrativa, civil ou penal. Parágrafo único. Para as entidades particulares delegatórias de serviços públicos, a qualquer título, as sanções aplicáveis são as previstas nos respectivos atos de delegação, com base na legislação vigente. Capítulo 5. Do Sistema Municipal de Defesa do Usuário e Serviços Públicos. Artigo 29. Fica instituído o Sistema Municipal de Defesa do Usuário de Serviços Públicos, que terá por objetivo criar e assegurar: 1. Canal de comunicação direto entre prestadores de serviços e usuários, a fim de aferir o grau de satisfação desses últimos e estimular a apresentação de sugestões. 2. Programa integral de informação para assegurar ao usuário o acompanhamento e fiscalização do serviço público. 3. Programa de qualidade adequado que garanta os direitos do usuário. 4. Programa de educação do usuário
compreendendo a elaboração de manuais informativos dos seus direitos por procedimentos disponíveis para o seu exercício e dos órgãos e endereços para a prestação de queixas e sugestões. 5. Programa de racionalização e melhoria dos serviços públicos. 6. Mecanismos alternativos e informais da solução dos conflitos, inclusive contemplando formas de liquidação de obrigações decorrentes de dados na prestação de serviços públicos. 7. Programa de incentivo à participação de associações e órgãos representativos de classe ou categorias profissionais para a defesa dos associados. 8. Programa de treinamento e valorização dos agentes públicos. 9. Programa de avaliação dos serviços públicos prestados. Parágrafo 1º. Os dados colhidos pelo canal de comunicações serão utilizados na realimentação do programa de informações com o objetivo de tornar os serviços mais próximos da expectativa dos usuários. Parágrafo 2º. O Sistema Municipal de Defesa do Usuário de Serviços Públicos divulgará anualmente a lista de órgãos públicos contra os quais houve reclamações em relação à sua eficiência, indicando a seguir os resultados dos respectivos processos. Artigo 30. Integram o Sistema Municipal de Defesa do Usuário de Serviços Públicos: 1. A ouvidoria. 2. As comissões de ética. 3. Uma comissão de centralização das informações dos serviços públicos do município, com representação dos usuários, que terá por finalidade sistematizar e controlar todas as informações relativas aos serviços especificados desta lei, facilitando o acesso aos dados colhidos. 4. Os órgãos encarregados do desenvolvimento de programas de qualidade do serviço público. Parágrafo único. O Sistema Municipal de Defesa do Usuário de Serviços Públicos atuará de forma integrada com entidades representativas da sociedade civil. Artigo 31. Esta lei e suas disposições transitórias entrarão em vigor na data da sua publicação. Capítulo 4º. Do Conselho dos Usuários. Artigo 32. Sem prejuízos de outras formas previstas na legislação, a participação dos usuários no acompanhamento da prestação e na avaliação dos serviços públicos será feita por meio de conselhos de usuários. Parágrafo único. Os conselhos de usuários serão órgãos consultivos dotados das seguintes atribuições: 1. Acompanhar a prestação de serviço. 2. Participar na avaliação dos serviços. 3. Propor melhorias na prestação dos serviços. 4. Contribuir na definição das diretrizes para o adequado atendimento ao usuário. 5. Acompanhar e avaliar a atuação do ouvidor. Artigo 33. O Conselho dos Usuários compõe-se de 10 membros com mandato de 2 anos, sendo vedada sua recondução, sendo que, no mínimo, 50% dos membros devem ser compostos por usuários do município. Artigo 34. A formação do Conselho de Usuários deve observar os critérios de representatividade e pluralidade das partes interessadas, com vistas ao equilíbrio em sua representação. Parágrafo único. A escolha dos representantes será feita em processo aberto ao público, sendo que todos os atos serão publicados de acordo com a legislação vigente. Artigo 35. A participação do usuário no Conselho será considerada serviço relevante e sem remuneração. Capítulo 6. Das disposições transitórias. Artigo 36. As comissões de ética e a ouvidoria terão sua composição definida em atos regulamentadores
a serem baixados pelo chefe do Executivo, no prazo de 60 dias a contar da publicação desta lei. Artigo 37. Até que seja instituída a Comissão de Centralização das Informações dos Serviços Públicos do município de Pirangi, suas atribuições serão exercidas pelo Departamento de Informática. Artigo 38. Da primeira publicação do Quadro Geral de Serviços Públicos prestados pelo município de Pirangi, deverá ser feita no prazo de 90 dias, contados da vigência desta lei. Artigo 39. A implantação do programa de avaliação do serviço público será imediata, devendo ser apresentado o primeiro relatório no prazo de 6 meses contados da vigência desta lei. Artigo 40. Esta lei entrará em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Prefeitura Municipal de Pirangi, 9 de outubro de 2019. Luiz Carlos de Moraes, Prefeito Municipal. Projeto de Lei número 30 de 2019. Mensagem do senhor Prefeito Municipal. Senhor Presidente, submeto à elevada apreciação dessa egrégia Câmara Municipal a presente proposição que tem dispõe sobre proteção e defesa do usuário do serviço público do município de Pirangi, Lei 13.460 de 2017. Lei de Defesa do Usuário do Serviço Público e da outras providências. A Lei 13.460 de 2017 estabeleceu normas básicas para a participação, proteção e defesa dos direitos dos usuários dos serviços públicos, prestado direta e indiretamente pela administração pública. Após período de carência, entrou em vigor para os municípios, União, os estados ou Distrito Federal. A Constituição Federal de 1988, no seu artigo 37, parágrafo 3º, já estabelecida que a lei disciplinaria as formas de participação do usuário da administração pública e do seu inciso 1, definiria que as reclamações relativas a prestações de serviços públicos, em geral, teriam asseguradas a manutenção de serviços de atendimentos ao usuário e avaliação periódica, externa e interna, da qualidade dos serviços. É, sem dúvida, mais um passo decisivo na luta pelos direitos do cidadão. A conquista representada não só um novo instituto da legislação em prol da cidadania, mas define uma nova postura de respeito, proteção e defesa dos direitos dos usuários dos serviços públicos da administração pública. Assim, por tratar-se de medida que permitirá o cumprimento das obrigações e responsabilidades objetivas e subjetivas do município, em especial viabilizar a melhoria nos serviços prestados pela administração municipal, solicita a especial fineza dos senhores vereadores, no sentido de ser incluso o projeto examinado e votado em caráter de urgência, em sessão extraordinária. Prefeitura Municipal de Pirangi, 9 de outubro de 2019. Luiz Carlos de Moraes, Prefeito Municipal, ao excelentíssimo senhor Juarez Eduardo Ribeiro, Presidente da Câmara Municipal de Pirangi, São Paulo. Projeto de Lei número 32 de 2019. Altera a PPA e a LDO para o exercício 2019 e da outras providências. O Prefeito Municipal de Pirangi, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte lei. Artigo 1º. Ficam incluídos os anexos 2 e 3 do artigo 2º da Lei número 2.563 de 2017, do PPA, e anexos 5 e 6 da Lei número 2.607 de 2018, que dispõe sobre a LDO para o exercício 2019. Artigo 2º. Fica o Poder Executivo autorizado a proceder à abertura de um crédito adicional especial ao Orçamento Municipal, Lei número 2.636, de 30/11/2018, no valor de R$ 80.000, para atender a seguintes programação. Órgão 02 Executivo.
Unidade 06, Departamento de Educação. 12, Educação. 12.361, Ensino Fundamental. 12.361.0090, Ensino Regulamentar de 1ª a 8ª séries. 12.361.0090.1.019, Aquisição de veículos. 4.4.90.52.00, Equipamentos e material permanentes. Fonte de recursos 01, Tesouro. Valor R$ 80.000. Artigo 3º. Para a cobertura do crédito adicional especial de que trata a presente lei, serão provenientes de superávit financeiro apurado em balanço patrimonial do exercício anterior, conforme o disposto do inciso 1, parágrafo 1º do artigo 43 da Lei Federal nº 4.320, de 17/3/1964. Artigo 4º. Esta lei entrará em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Município de Pirangi, 14 de outubro de 2019. Luiz Carlos de Moraes, Prefeito Municipal. Projeto de Lei número 32, de 2019. Mensagem do senhor Prefeito Municipal. Senhor Presidente, tenho a honra de submeter-me, por intermédio de Vossa Excelência, à apreciação dessa Egrégia Câmara Municipal, o anexo projeto de lei que altera a PPA e LDO para exercício 2019 da outras providências. A Lei de Diretrizes e Bases da Educação, em seu artigo 70, prevê a possibilidade de adquirir de bens destinados à manutenção e desenvolvimento do ensino, sendo que a diretoria do Departamento Municipal de Educação está solicitando a compra de um veículo para que possa ser usado pela administração da educação. Por tratar-se da aquisição de mobiliário para a melhoria dos serviços públicos da educação, apraz-me do ensejo para solicitar de Vossa Excelência a tramitação do presente em regime de urgência especial, apresentando nesta oportunidade a Vossa Excelência e nobres vereadores meus respeitosos votos de elevada estima e distinta consideração, esperando que a proposição seja aprovada pelos eminentes edis desta Casa. Município de Pirangi, 14 de outubro de 2019, Luiz Carlos de Moraes, Prefeito Municipal. Ao excelentíssimo senhor Juarez Eduardo Ribeiro, Presidente da Câmara Municipal de Pirangi, São Paulo. Referente ao projeto de lei legislativo número 6 de 2019, de 4/10/2019, que aplica sanções administrativas e multas para quem praticar maus tratos a animais no âmbito do município de Pirangi. As comissões permanentes da Câmara Municipal, sendo Comissão de Constituição e Justiça e Comissão de Orçamento e Finanças, emitiram pareceres favoráveis. Moção de apoio, número 07, de 2019. Requeremos a douta mesa diretora desta colenda Casa, Câmara Municipal, que, observados os preceitos regimentais, após ouvido o egrégio plenário, designe-se de aprovar e encaminhar a presente moção. Moção de apoio à tramitação das PECs 15 de 2015 e 65 de 19, que visam constitucionalizar o Fundeb com o objetivo de torná-lo permanente e apela para que as mesmas sejam aprovadas com as garantias de constitucionalizarem e tornarem permanente o Fundeb com a remuneração condigna aos profissionais da educação, incluindo os aposentados e pensionistas, manutenção de todas as atuais fontes que compõem o fundo e a aplicação gradual da complementação da União, até alcançar 40% da soma dos fundos estaduais e distrital que compõem o Fundeb, considerando que o Fundo de Manutenção de Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação, Fundeb, criado pela Lei Federal nº 9.494, de 11 de junho de 2007,
término previsto para o ano de 2020. O Fundeb é imprescindível para o financiamento da educação pública, em especial nas redes municipais de educação do nosso Estado. Tramita no Congresso Nacional as propostas de emendas à Constituição PECs 15/2015 e 65/2019, que visam constitucionalizar o Fundeb com o objetivo de torná-lo permanente e, na tramitação dessas importantes PECs, além de constitucionalizarem e tornarem o Fundeb permanente, também devem ser assegurados pontos como a manutenção de todas as atuais fontes que compõem o fundo e a aplicação gradual da complementação da União até alcançar 40% da soma dos fundos estaduais e distrital que compõem o Fundeb. Com uma eventual exclusão dos professores aposentados da verba do Fundeb, as prefeituras e os governos estaduais terão que arcar com mais um custo, a suplementação de recursos para inativos, o que representará uma nova e indesejável despesa sem nenhuma fonte adicional de recursos. Isso obrigará governadores e prefeitos a retirarem recursos de outros setores da administração para o pagamento dos inativos. Ponto fundamental é a remuneração condigna dos trabalhadores da educação, incluindo os aposentados e pensionistas, nos termos do artigo 7º da Emenda Constitucional número 41, de 2003, artigo 40, com a nova redação do artigo 37, incisos 10 e 15 da Constituição Federal. Anote o exposto. Ante exposto, ouvido o plenário e atendidas as formalidades de praxe, requeremos o encaminhamento da presente moção de apoio à PEC 15 e à PEC 6519, aos presidentes da Câmara dos Deputados, do Senado Federal e de todos os integrantes do Fórum Parlamentar Paulista. Sala das Sessões, Valdomiro Ernesto Santa Maria, Pirangi, São Paulo, 15 de outubro de 2019. Juarez Eduardo Ribeiro, presidente. Roque Donizete Câmara, vice-presidente. Maria de Fátima Lanfredi dos Santos, primeira secretária. Ângela Maria Busnardo, segunda secretária. Moção de preocupação número 08, 2019. Requeiro a douta mesa diretora desta colenda Câmara Municipal que, observados os preceitos regimentais, após ouvido o egrégio plenário, designe-se de aprovar e encaminhar a presente moção. Moção de preocupação. A pretendida privatização da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, ECT. Considerando que os Correios são a única entidade do governo federal presente em todo o território nacional, considerando que os Correios prestam serviços de interesse social muito relevantes, com o transporte e entrega de correspondências e de encomendas e o atendimento dos serviços financeiros, considerando que os Correios prestam inúmeros serviços relevantes para os órgãos públicos, federais, estaduais e municipais, com o recebimento de impostos, taxas, o pagamento de benefícios sociais, inscrições e cadastros e concursos, logísticas das eleições, distribuição de livros didáticos e de provas de concursos públicos, distribuição de medicamentos e vários outros. Considerando que o Correio realiza os seus serviços com elevados padrões de qualidade operacional, o que levou a população a reconhecer a empresa como uma das instituições públicas mais confiáveis, logo após a família e os bombeiros. Considerando que os Correios são parceiros de fator de fomento das pequenas e médias empresas, especialmente das que atuam no comércio eletrônico, sendo líder no segmento de emendas nacionais e internacionais, encomendas nacionais e internacionais, considerando o papel estratégico de um correio público na logística do país,
contribuindo para o desenvolvimento e integração nacional, considerando os diversos benefícios da presença dos Correios e da oferta dos seus serviços para as populações e para as economias das localidades do interior do país, considerando que não são estatal dependente de recursos do Tesouro Nacional. Considerando que, por isso, é do interesse coletivo que os Correios permaneçam atuando como verdadeiros braços do governo federal em todo o território nacional, desenvolvendo sua missão pública notória. Considerando o fato de que o governo federal anuncia que estuda privatizar os Correios, ouvimos o plenário e, atendidas as formalidades de praxe, que seja manifestada moção de preocupação e de apoio à manutenção dos Correios como empresa pública com ampla presença no território nacional, e que a presente moção, após aprovada, seja encaminhada às seguintes autoridades: Presidente da República, senador, presidente do Senado Federal, deputado-presidente da Câmara Federal, ministro da Economia, presidente dos Correios, bem como para todos os deputados federais e senadores representantes da nossa região. Sala das Sessões, Valdomiro Ernesto Santamaria, Pirangi, 17 de outubro de 2019. Assinado por todos os vereadores. Terminada a leitura das matérias, senhor presidente. Muito obrigado, primeira secretária. Terminada a leitura das matérias, comunico única discussão e votação das moções números 07 e 08/2019. Portanto, coloco em única discussão e votação a moção número 07/2019, de autoria da mesa diretora. Em discussão. Faz uso da palavra a nova vereadora Maria Fátima Lanfreire dos Santos. Boa noite, senhor presidente, vereadores, senhora vereadora, visitantes, internautas e funcionários da nossa Câmara. Eu não poderia deixar de me manifestar nessa moção, porque ela não pode ser aprovada, porque se os professores perderem seus direitos, os aposentados, eles terão muito prejuízo, e eles se doaram para a educação, eles doaram para a evolução do nosso país, para o crescimento do nosso país, porque se tem profissões, é devido ao professor. Se todos nós temos uma profissão, se todos nós temos um nome a seguir e defender a nossa profissão, tudo começou com o professor. Então, o professor ele não pode ser prejudicado. Ele não pode ser, só porque ele foi aposentado, ele não pode ser colocado de lado e tirado os seus direitos. Porque, mesmo aposentado, o professor continua sendo professor. Mesmo depois que ele vier a falecer, ele continuará sendo professor. Então, ele não pode ser tirado esse direito dele, que é direito dele. Trabalhou para isso. Então, política nenhuma pode ter o direito de tirar o direito de um professor. E rebaixar a categoria de um professor que se doou tanto, que deixou suas famílias, que deixou seus filhos, que deixou seus lares e se dedicou a ensinar os alunos. Muitas vezes, deixando filhos doentes, indo trabalhar doente, para se dedicar ao ensino público. E depois, de aposentado, vêm as pessoas de alto nível do poder público e querem tirar os seus direitos. Isso não é justo. Não podemos compartilhar com isso. Então, todas as câmaras têm que se unir, têm que fazer, sim, uma moção e mandar para Brasília, aos órgãos mais altos possíveis, ao Senado, a quem for possível, para que isso não seja realizado, para que os professores continuem com seus direitos, o direito de ter essa atribuição. Não é migalha, não é o governo dando uma migalha para o professor. Não, isso é direito adquirido. Isso não pode ser tirado. Não pode ser visto como que vai dar
uma esmola para o professor. Isso não. É direito adquirido. Então, as câmaras têm, sim, que se ajuntarem, se juntarem os vereadores e mandarem essas moções para que alguém lá possa ver e reconhecer o valor do professor. Porque se eles estão lá, se eles têm uma função, se eles têm um cargo ou têm uma formação, eles devem ao professor. Sozinho ninguém chegou lá. Então, eu sou favorável, sim, a essa moção. Sou uma das que assinou a moção com o maior louvor, porque defendo essa classe, porque sei o quanto é difícil ser professor nesse país, de tanta desigualdade, de tanto desrespeito. Muito obrigada. Continua a discussão. Faz uso da palavra a nova vereadora Ângela Maria Busnardo. Boa noite a todos. Senhor presidente, vereadores, internautas que estão aqui presentes, nossas professoras. Eu queria que tivesse todas as terça-feiras, assim, tá? Porque às vezes a gente quer comentar alguma coisa, a gente fala, obrigada, plateia, mas não tem é só o bolão que fica sentado lá no fundinho. Eu agradeço vocês. Agora não é hora de diminuir salário, né? Agora que a gente precisa, não é verdade? Quanta gente que está na cidade também, que perderam as aposentadorias, né? E lá no alto, ninguém diminui nada, né? Lá aumenta mais cada dia. Se toda a cidade pegar, todo mundo se juntar, fazer massa. Até eu falei hoje com o prefeito de Itaiúva, fizeram também uma moção para entregar. Eu acho que tem que entregar todo mundo e pegar algum deputado federal de lá de dentro, para que ele dê força para os professores, não é verdade? A gente não pode deixar isso daí, porque é um direito de vocês. Agora que está precisando do dinheirinho, não é? Então, eu estou a favor desse projeto, até a professora Cristina me procurou, nós entregamos para o jurídico, todo mundo se reuniu e fizemos, vamos ver, vamos fazer que dê certo. Muito obrigada a todos. Continua a discussão. Faz uso da palavra o vereador Fábio Cola de Lima. Senhor presidente, nobres colegas, visitantes, internautas, também tenho que demonstrar o meu apoio às duas PECs, porque visa constitucionalizar o Fundeb, né? Para torná-lo permanente. Isso é importante. Para minha família, isso é muito importante, porque tenho pai, tenho mãe, tenho irmã, tios, tias, além dos amigos que aqui presentes estão. Então, a gente tem que dar o devido apoio ao professor, que, como todos falam, mas eu acredito que a maioria fala da boca para fora. A maioria fala assim, o professor é o começo de tudo, mas depois não reconhece. Aí quer votar contra, quer fazer contra, ou quer desmoralizar a classe, mas sempre lembra daquele que foi o seu primeiro professor. O meu primeiro professor aqui em Pirangi, por exemplo, foi a Cristina. Eu tive aula com ela na 4ª série no ginásio, e a gente nunca esquece dos nossos professores, mas precisamos aprender a valorizá-los como devidamente são chamados, como mestres, né? Então, é importante. Também não assino a moção, porque foi feito pela mesa, mas tenho o meu total apoio. Continua a discussão. Faz uso da palavra o vereador Rorivaldo. Senhor presidente, nobres colegas, internautas, visitantes, também apoio total aí. Professor já é uma classe que vem defasada faz muitos anos aqui no Brasil, né? E questionar direitos adquiridos, para mim, eles estão de brincadeira, estão brincando de fazer política. Estão brincando de fazer política, esse governo. Direito adquirido com suor, com sofrimento, não se brinca com isso. Total apoio, viu, senhor presidente? E muito obrigado aí às visitantes, professoras queridas aí que trabalharam tanto e lutaram nessas vidas para que nós pudéssemos estarmos aqui agora. Obrigado a todos vocês. Deus que ilumina com muita sabedoria e inteligência. Muito obrigado, senhor presidente. Continua a discussão.
Como também sou um dos que estão assinando essa moção, né, muitas vezes, talvez, ouvindo essa moção, vai falar o que vai fazer Pirangi, mas não é só Pirangi. Acreditamos, como tem 2 moções aqui, né, que vai ser enviado pelos mesmos endereços, e acredito eu, o Brasil inteiro, né, e se fosse uma Câmara só, é uma coisa, mas eu acredito eu, o Brasil todo está nessa causa. E na questão das professoras, faço das palavras da nobre vereadora Fátima Lanfredi, também professora, que professor é uma das funções que depois que começou a exercer, se tornou professora, o resto da vida é professor. Você pode sentar com uma professora aposentada, ela continua sendo professora ali, ela vai conversar, vai te corrigir, ela vai trazer uma palavra. Então, o professor tem que ser respeitado, né, mesmo em função ou aposentado. Porque a gente vê em alguns países que é tão comunista, né, que quando vê o imperador tem que se abaixar, tem que se curvar, o professor não se curva, porque há respeito, porque sabe que se aquele imperador está lá, porque teve um professor por trás. Se aqui os vereadores, como o vereador Fábio citou, a professora, a primeira professora, se está aqui, cada um de nós, o presidente da República, porque teve um professor, uma professora por trás. De todos os cargos, de todas as profissões, dependeu de um professor. Então, o que depender de nós, vamos, sim, fazer barulho, para garantir os direitos, porque direito trabalhista tem que ser garantido. Como nenhum vereador faz uso da palavra, o vereador Luiz Carlos de Moraes Júnior. Boa noite, senhor presidente, nobres colegas, internautas, senhores presentes, senhoras professores, senhor professor Bolão, muito obrigado pela presença mais uma vez. O professor está concentrado. Também gostaria de registrar aqui, né, meu voto favorável, já antecipado, à moção, e tenho certeza que já é uma vitória, essa luta já foi vencida. É interessante a trajetória, e a gente vê como que funciona, né, os bastidores, né, os balcões de negócio da Câmara, dos deputados, enfim, da política em geral. Foi uma PEC iniciada em 2015 pela então deputada federal Raquel Muniz, do PSC de Minas Gerais. Por que será que de 2015 até hoje não prosperou, né? Porque ela não tinha nada para negociar. Quando é um projeto de importância, né, de relevância para o Brasil inteiro, fica às vezes assim engavetado, por ciúmes, por inveja, ou alguém querendo alguma vantagem. Hoje nós já temos na Constituição a garantia mínima de aplicar 25% do recurso, né, do orçamento na educação, e a lei que foi instituída em 2007 vai vencer agora, né, em 2020, e essa deputada, a qual já tenho aqui o meu respeito e carinho, foi muito inteligente. Ela falou, não vamos ficar tocando com a barriga, né? Vai que lá na frente isso aí um dia possa não ser mais renovada, né? Não ser efetuada uma nova lei prorrogando o prazo. Então ela, muito inteligente, fez a propositura aí de uma emenda à Constituição e definitivamente o Fundeb virá aí uma garantia da Carta Magna. E falo que essa guerra já foi vencida, que olha como que é interessante agora em 2019, a força que pegou a emenda da deputada. Agora ela se tornou, também entraram aí na luta, em defesa, uma equipe gigante aqui de senadores. Senador, vou fazer questão aqui, senhor presidente, creio que eu não vou ocupar o tempo, rapidinho, mas vou fazer questão de citar o nome de todos os senadores autores da PEC 65, né?
o senador Randolfo Rodrigues, senador Alessandro Vieira, senador Álvaro Dias, senador Ângelo Coronel, senador Antônio Anastasia, senador Harold de Oliveira, senador Carlos Viana, senador Confúcio Moura. Aqui já falei, dentre esses senadores, eu não fui falando no estado, mas já teve do Amapá, Bahia, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Minas Gerais, agora o próximo, Confúcio Moura, Roraima, Davi Alcolumbre, Amapá, Eduardo Girão, Ceará, senadora Elisiane Gama, Campos, Mato Grosso, senador Jean Paul Prates, Rio Grande do Norte, senadora Leila Barros, Distrito Federal, senador Lucas Barreto, do Amapá, senador Luiz Carlos Enze, Rio Grande do Sul, senador Luiz do Carmo, Goiás, senador Marcos Duval, Paim, Rio Grande do Sul, senador Paulo Rocha, do Pará, senador Plínio Valério, do Amazonas, senador Roberto Rocha, do Maranhão, senador Romário, Rio de Janeiro, senador Stevenson Valentim, Rio Grande do Norte, e senador Veneziano Vital, da Paraíba. Então, com certeza, essa luta já foi vencida. Vejam aí quantos estados foram citados. Tenho certeza que o estado de São Paulo, que é um dos estados que mais judiou da nossa educação e da segurança pública, com certeza também os nossos senadores votarão a favor para que se torne aí uma emenda definitiva o nosso Fundeb. Muito obrigado, senhor presidente, obrigado pela presença dos senhores professores. Uma boa noite a todos. Continua a discussão. Como nenhum mais vereador quer fazer uso da palavra, em votação, os favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade a moção. Coloco em única discussão e votação a moção de número 08/2019, de autoria de todos os vereadores aqui presentes. Em discussão. Faz uso da palavra a nova vereadora Maria Fátima Lanfredi dos Santos. Senhor presidente, vereadores, vereadora, visitantes, internautas, funcionários. Em relação a essa moção, eu também sou favorável, fui uma das que assinou também essa moção, e eu acho que nada mais justo do que a classe dos Correios brigarem pelos seus direitos. Porque se essa empresa ela for privatizada, ela vai prejudicar muito os funcionários. E o município também. E, então, os funcionários têm seus direitos adquiridos. Eles vão perder seus direitos, porque privatizando, vai saber lá como que vai ficar essa situação. Então, temos também que brigar por essa classe. Brigamos pela classe dos professores, para defender seus profissionais, agora também pelos profissionais do Correio, que garanto que não tem um munícipe, de nenhum município do território nacional que não usa o Correio. É impossível não ter um que não usa, né? Então, a gente precisa brigar por essa causa, porque privatizando vai se tornando banal. As pessoas vão perdendo seus direitos. Trabalhadores que fazem anos que estão ali se dedicando ao seu trabalho, vão perder muita coisa. Isso não é justo com o trabalhador. Pais de famílias, pessoas que mantêm suas famílias, que se dedicam ao seu emprego. Então, a Câmara Municipal de Vereadores, ela tem sim que estar sempre empenhada em ajudar, em ter força para brigar por essas classes, pelas classes dos professores. É para isso que nós estamos aqui, não é para ficar fazendo gracinha e nem brigando por picuinha. Isso não leva a nada. Nós não fomos eleitos para isso. Nós somos eleitos para defender a população.
defender as classes, defender as pessoas quando precisam, defender um munícipe quando nos solicitam apoio e socorro. É para isso que nós somos eleitos. Então, nós estamos eleitos aqui, aproveitando que nós estamos eleitos, vamos defender essa classe, né? E se Deus quiser, eu creio também que essa também vai ser uma briga ganha, que não vai ter essa privatização, porque seria muito injusto, né? Então, creio que vai ter muita força se todas as câmaras fizerem também suas moções e enviarem ao Congresso, ao presidente, isso vai ter muita força. E dou os parabéns para vocês, funcionários do Correio, pela grande e nobre trabalho que vocês têm. Sempre muito atenciosos com os nossos munícipes, com a gente, quando a gente precisa. Então, contem com a gente, contem com o nosso apoio. Se precisar falar com algum deputado, senador, pode contar com o nosso apoio. Estamos aí para ajudar. Muito obrigada. Continua a discussão. Faz uso da palavra o novo vereador Fábio Collor de Lima. Boa noite a todos novamente. Também estou demonstrando o meu apoio à moção, porque acho uma causa justa, como foi dito. Nós temos que defender cada qual a sua causa e o seu sustento. E a gente vem vendo que as privatizações que o governo tem feito não têm funcionado. Só tem destruído as empresas e o serviço se torna ineficaz. O que já está correto, melhorá-lo seria importante. Agora, tem muita coisa que eu não concordo com a privatização, porque não vai agregar valor. Vai tirar o direito das pessoas que prestaram o seu concurso para estar lá e vai colocá-los à mercê de um patrão que, às vezes, vai só visar lucro, só vai levar o nosso dinheiro embora. E, como fiquei sabendo, os Correios dão muito lucro. Patrocina o esporte, é uma das poucas empresas estatais, federais, que patrocinam o esporte. E se patrocina é sinal que tem lucro. Por que privatizar o que está dando certo e o que está funcionando? Então, eu acredito que com a nossa tecnologia, aí, a parte de internet, você compra tudo em qualquer lugar do mundo e chega na sua casa através dos Correios. Muitas das coisas vêm desse jeito. Meu menino comprou um celular na China, quem entregou em casa foi os Correios. Então, é um serviço, sim, prestado, de eficácia. As empresas hoje voltaram algumas no mercado porque tiveram a sua possibilidade de começar a vender para outros municípios, para outros estados, para o Brasil todo, através dessa empresa. E é uma empresa nossa, que a gente deve se orgulhar do que foi criado por nós brasileiros e hoje trabalha em função do povo brasileiro. Então, tem o meu apoio, também tem a minha assinatura. É bom que uma moção venha com a assinatura de todos, porque ela fica mais forte. Sendo criada por todos, fica muito mais forte e mais incisiva. Se todas as câmaras fizerem com o apoio de todos os vereadores, assinado por todos, com certeza vai ser ouvida mais fácil. Tem o meu apoio e o meu voto já é favorável. Obrigado, senhor presidente. Continua em discussão. Faz uso da palavra o vereador Rorivaldo Otávio das Chagas. Senhor presidente, nobres colegas, internautas, também eu quero registrar aqui, antecipar o meu voto de apoio. Privatização dos Correios, né? Quando se fala em privatização, chega até a arrepiar eu. Alguém leva vantagem e milhões são prejudicados. Privatização é uma coisa muito séria, é uma coisa para sentar, pensar e analisar com carinho. Porque quando tem escândalos e prejuízo, tem por pessoas incompetentes, corruptas, que estão no poder. Então, tem sim que fazer essa moção. Eu acho que o Brasil inteiro tem que se unir e mostrar para esses governantes aí que eles estão de brincadeira com a gente, né? Então, total apoio para vocês,
amigos e funcionários do Correio, que eu conheço o Correio desde quando eu era criança, que eu ia levar carta para minha mãe. Eu era bem pequenininho, eu lembro do... Era ali na prefeitura, Tite, no Correio. Na casa do seu Dito Pegoraro. Seu Dito Pegoraro. Mais ou menos por ali. Não, eu sou aqui da prefeitura ainda, eu era bem criança, eu ia levar carta lá. Total apoio, viu, senhor presidente, a essa moção. Parabéns para vocês também. Muito obrigado, viu? Continua a discussão. Faz uso da palavra o vereador Luiz Carlos de Moraes Júnior. Senhor presidente, nobres colegas, eu também já antecipo aí o voto favorável e tenho certeza também que a grande maioria dos deputados, se colocarem a mão na consciência, não vão deixar passar essa privatização, porque é uma empresa superavitária, né? Não teria lógica vendê-la, né, digamos assim, neste momento, né, privatizar neste momento. Sem dizer as pessoas, né, que lutaram, estudaram demais para passar no concurso, tomam sol no lombo o dia inteiro, né, Maurinho? Maurinho, encontro ele direto, ele dá uma paradinha, abastece o protetor solar, o Frank. Nós que somos cabeludo, né, Frank? A careca é a primeira que arde, né? Então, eles prestam aí um trabalho extremamente importante para toda a sociedade. Com certeza, eu tenho certeza que 99,9% das câmaras municipais vão comprar essa briga e vão mandar essa moção. Vai chover moção, inclusive de repúdio, né? Eu, por mim, faria até uma de repúdio à privatização, e não apenas de preocupação. Com certeza vai chegar lá e tomara que os nossos senadores e deputados coloquem a mão na consciência e vejam bem que tipo de empresa que eles estão querendo pôr a leilão. Obrigado, senhor presidente. Continua a discussão. Faz uso da palavra o novo vereador Douglas François Scardelato. Senhor presidente, vereadores, também adianto meu voto favorável a essa moção. E mais, uma das poucas coisas que está dando certo no nosso país, eles estão querendo privatizar. E para vocês verem como está errado, a maioria dos funcionários hoje estão aqui presentes e vários municípios do nosso país já estão mobilizando, fazendo essa moção. Tem muita coisa errada. Então, nós, como políticos, com certeza temos que se reunir e lutar. E quanto aos professores, não precisa nem falar que eles têm meu total apoio contra essa moção. Isso daí, muito obrigado. Continua a discussão. Faz uso da palavra o novo vereador Roque Donizete Câmara. Senhor presidente, internauta, visitante, eu também sou favorável ao apoio do Correio, porque é um direito já adquirido, que já tem, e o governo quer tirar. Então, o que eu puder fazer, no meu alcance, eu vou fazer. Eu vou ligar com meus deputados, a ver a situação disso aí também, para eles puderem nos apoiar, porque nos apoia eles, e agora eles têm que apoiar nós também. E eu quero parabenizar os professores que estão aqui presentes também, que tudo que a gente está aqui hoje vem de um professor. Então, eu quero parabenizar os professores também. Muito obrigado, presidente. Faz uso da palavra o vereador Sidney Zoso Vidotti. Senhor presidente, nobres colegas, senhores professores, senhores funcionários do Correio, internautas, as duas moções dispenso comentários, tá certo? Porque são justas causas. Os professores pela aprovação da PEC, que vai dar continuidade no Fundeb, e os funcionários do Correio quanto à não privatização. Então, meu voto já antecipo, como votei favorável, não comentei, mas votei favorável à PEC,
a moção dos professores, também antecipo meu voto favorável aos funcionários do Correio, que, como o nobre colega Luiz Carlos falou, é uma profissão até sofrida, né? O pessoal enfrenta sol, toma chuva, enfrenta cachorro. E os professores não tem o que falar, né? São, que nem já foi falado aqui, que são os primeiros, se não tivesse professor, não tinha profissão. Certo? Quero cumprimentar a minha primeira professora, a dona Leia. Lembro, no primeiro dia de aula... Não foi o primeiro dia de aula, não, foi no meio do ano que ela começou a dar aula para mim. Foi muito bom, foi muito boa a experiência com ela. Espero que tenha sido um bom aluno. Então, não tenho que comentar nada sobre as moções. Obrigado, senhor presidente. Como todos os nobres vereadores e vereadoras, faz uso da palavra, então, a vereadora Ângela Maria Buzardo. Boa noite a todos. Eu acho que nem todos já votaram, né? Tanto nos professores como lá no Correio. Falando por todos nós estamos a favor. E o carteiro é sofrido, né? Porque ele me leva a carta, muita cobrança. Carta de amor, nada. Mas eu fico esperança. A esperança é a última que morre, né? Não é? Ele vai me levar uma carta, chegou alguma coisa? Não, é uma carta, não é de amor de novo, pastor. E eu quero parabenizar vocês. Eu sirvo água quando eles vão lá. Vão tomar uma aguinha, um cafezinho? Dá pena. Cerveja não pode porque vocês estão trabalhando, né? É isso aí. Aqui está todos a favor. Vamos, que depender da gente, nós vamos ajudar vocês, tá? Disposição. Neste momento, também quero deixar a minha palavra, como eu deixei dos professores. O Correio, fundado no dia 20 de março de 1969, 50 anos servindo os brasileiros, com mais de 115 mil funcionários. Só em 2017, o Correio ele arrecadou, né, faturamento de mais de 18 bilhões. Significa que o Correio ele sobrevive com a sua... Né, não precisa da receita do Brasil. O Correio não, ele faz receita, né? E uma coisa só que eu quero colocar uma indignação, se privatizar o Correio, que eu acredito que não vai acontecer isso. Eu acredito muito que não vai acontecer isso. O funcionário do Correio, ele estudou, fez concurso, vai vendo. E muitas vezes, quando ele passa no concurso, ele não passa no seu município. Temos aí, que estava lá em Taquaritinga, acaba indo para outra cidade para poder chegar no seu município. Tudo isso, a hora que está estabilizado, aí faz isso, perde todo o direito, toda a estabilidade. Então, não é justo isso. Não é justo, porque lutou para ter este trabalho, para ser concursado, ter a sua estabilidade profissional, seja o carteiro, seja o gerente, ou aquele que trabalha atrás do balcão. Então, eu quero disponibilizar aqui para os nobres vereadores, para que uma ideia, e a Câmara está disponível, para que cada um de nós pegamos uma cópia dessa moção e enviamos para os nossos deputados federais. Cada um tem aqui 2, 3, 4 deputados federais, enviar para eles. Vamos criar uma pressão com os deputados federais. Porque vai cair para a Câmara dos Deputados. Né? Se acontecer essa privatização, vai cair. Então, nós temos que mostrar que estamos... Espero que todos os vereadores, todas as câmaras, pensem da mesma forma. Para criar uma pressão com os nossos deputados federais. Porque vai para o Senado, mas vai passar pela Câmara dos Deputados, que pode ser parado ali, esbarrado ali. Né? Então, é uma ideia que eu dou e a Câmara está em total disposição. Então, coloco em votação a moção. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Aprovada por unanimidade a moção. Prosseguindo, solicito à secretária que proceda à leitura das correspondências recebidas.
Convite, 31/10, das 14 horas às 17 horas, Câmara Municipal de Taquaritinga, Praça Dr. Horácio Ramalho, 156 Centro. Programação: Seminário Gestão Pública e Novas Regras Eleitorais. Temas abordados: treinamento, palestra abordando assuntos de relevância ao setor público. 1. Maiores causas de pareceres desfavoráveis pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. 2. Os cuidados com o último ano de mandato. A. Vedações da Lei de Responsabilidade Fiscal. B. Vedações da Lei Eleitoral. C. Vedações da Lei número 4.320, de 64. 3. Orientações específicas às câmaras de vereadores. 4. O cenário legal eleitoral no país na atualidade e na micro-reforma eleitoral de 2017 e as modificações da legislação eleitoral de 2019. Palestrantes: senhor Sebastião Miziário, presidente da UVESP, Dr. Williams Kester, advogado da UVESP. E, portanto, então, está aqui o convite para os senhores vereadores, se quiserem participar. Edital de convocação à audiência pública. O presidente da Câmara Municipal, vereador Juarez Eduardo Ribeiro, juntamente com a Comissão Permanente de Economia, Planejamento, Orçamento, Finanças, Serviço, Meio Ambiente e Obras Públicas da Câmara Municipal de Pirangi, representada por sua presidente, vereadora Maria de Fátima Lanfredi dos Santos, em conformidade com o artigo 269 do Regimento Interno, convida a população em geral, autoridades e os representantes das instituições e sociedade da classe para a audiência pública que será realizada no próximo dia 6 de novembro de 2019, a partir das 18h30, aqui no plenário da Câmara Municipal. Cito a Avenida 7 de Setembro, 664, para discussão e aprovação do seguinte projeto de lei. O projeto de lei número 14/2019, de 26 de setembro de 2019, que estima a receita e fixa a despesa para o exercício financeiro de 2020. Por ser matéria de relevante interesse de toda a população e para que chegue ao conhecimento de todos e que no futuro não aleguem ignorância, expediu-se presente edital, que será fixado na sede da Prefeitura e Câmara Municipal e publicado na imprensa escrita de circulação regional e na imprensa oficial do município, e no site www.câmarapirangi.sp.gov.br. Câmara Municipal de Pirangi, 16 de outubro de 2019. Juarez Eduardo Ribeiro, presidente da Câmara Municipal. Maria de Fátima Lanfredi dos Santos, presidente da Comissão Permanente. Encontra-se também o demonstrativo de receitas e despesas referente ao mês de setembro de 2019 em todas as mesas dos senhores vereadores. Lida as correspondências, senhor presidente. Obrigado, primeira secretária Fátima Lanfredi. Informo que as contas do Executivo Municipal referente ao exercício de 2017 chegaram na Câmara no dia último 11, chegou na Câmara no último 11 e no dia 14/10 foram encaminhados às comissões permanentes de Economia e Finanças para análise e emissão dos pareceres. Será encaminhado por e-mail aos nobres vereadores somente as últimas decisões e os parecer final do Tribunal de Contas. O vereador que tiver interesse pode solicitar na secretaria cópia em CD ou em pendrive. Informo ainda que todos os arquivos estão disponíveis para consulta dentro do notebook de cada vereador, tá bom? Qualquer coisa no plenário, está no notebook, caso queira dar uma olhadinha. Portanto, comunico que o projeto de lei 29, 30 e 32 de 2019, lido no expediente, serão encaminhados a comissões permanentes para emissão de seus respectivos pareceres. E o projeto de lei legislativo 06/2019
será apreciado em única discussão e votação da ordem do dia. As moções 07, 08, 2019 aprovadas nessa sessão, essa presidência tomará as devidas providências. Terminada a apresentação do expediente, deixo a palavra livre. Faz uso da palavra a nova vereadora Maria Fátima Lanfredi dos Santos. Senhor presidente, solicito que não seja suspensa a sessão por 10 minutos em respeito aos internautas. Muito obrigada. Está em discussão o pedido verbal da vereadora Maria de Fátima Lanfredi dos Santos. Em votação, os favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade o pedido verbal da vereadora. Como mais nenhum vereador quer fazer uso da palavra, dou por encerrado o expediente e daremos início à ordem do dia. Da ordem do dia. Solicito que a primeira secretária faça a verificação do quórum da ordem do dia. Presentes os vereadores: Ângela Maria Busnardo, Douglas França Aires Cardelato, Fábio Cola de Lima, Juarez Eduardo Ribeiro, Luiz Carlos de Moraes Júnior, Maria de Fátima Lanfredi dos Santos, Roque Donizete Câmara, Rorivaldo Otávio das Chagas e Sidney Zósimo Vidotti. Verificado o quórum e havendo o número legal, iniciamos a ordem do dia da 16ª sessão ordinária desse dia 22 de outubro de 2019. Comunico que consta para a ordem do dia única discussão e votação do projeto de lei legislativo 06/2019. Solicito que a senhora secretária proceda à leitura das matérias. Faz uso da palavra o vereador Douglas Cardelato. Senhor presidente, solicito a dispensa da leitura do projeto de lei legislativo 06/2019, porque já foi lido em sessões anteriores. Está em discussão o pedido verbal do vereador Douglas Cardelato. Em votação, os favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade o pedido verbal do vereador. Portanto, coloco em única discussão e votação o projeto de lei legislativo número 06/2019. Aplica sanções e multas para quem praticar maus tratos aos animais do município. Em discussão. Em votação, os favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Informo que a palavra está livre. Faz uso da palavra a nova vereadora Maria de Fátima Lanfredi dos Santos. Senhor presidente, vereadores, senhora vereadora, visitantes, internautas e funcionários. Eu só queria deixar aqui registrado, senhor presidente, que na semana passada a nossa diretora da Câmara mandou uma mensagem a todos os vereadores, comunicando que quem quisesse fazer seus pedidos aos parlamentares federais, aos nossos deputados federais, que a gente tinha um prazo até na sexta-feira para fazer. Né? E como eu não fui a Brasília, eu não saí de Pirangi, mas eu também não deixo de trabalhar. Apesar dos problemas de saúde que eu tenho enfrentado, eu também não tenho deixado de trabalhar. Tenho cumprido com as minhas obrigações. E vim até a Câmara, fiz um ofício, falei com a senadora Mara Gabrilli, falei com o seu assessor, Wilson, e encaminhei um pedido pedindo R$200 mil para a assistência social, para que possa ser mantido o órgão e a casa do menor. Então, eu só quero deixar registrado aqui que eu fiz o meu protocolo em Brasília pedindo o recurso para Pirangi, de R$200 mil. Muito obrigada. A palavra continua livre. Como nenhum mais vereador quer usar a palavra livre, convoco os senhores vereadores para a 11ª sessão extraordinária a realizar-se logo após ao termo desta sessão ordinária para discussão e votação dos seguintes projetos de lei. Projetos de lei números 29 e 32 de 2019. Nada mais havendo a tratar, comunico que a próxima sessão ordinária será no dia 12 de novembro de 2019, às 20 horas,
Agradeço a presença de todos que estão aqui presentes, aos internautas, e dou por encerrado a 16ª sessão ordinária desse dia 22 de outubro de 2019. Ah, tá. Não indo mais da metade. Vai ser agora. Porque todo mundo já se empolga, já vai embora. Eu só levantei para esticar a perna. Ah, não. Como é que você conseguiu? Eu e a Fátima é a única que não pode levantar daqui. Também que você quer se virar de quem que ganha? Aqueles lugares onde está endereçado, pode entrar. Aquele para onde está endereçado, vocês pedem lá na moção para enviar, a gente envia por aqui. Isso. Agora, se vocês quiserem cópias, se vocês tiverem alguém para encaminhar também, aí eu forneço cópias da moção também para vocês.
Elaine, não foi segundos. A dona Elaine... Senhores vereadores, ainda temos um expediente aí, uma extraordinária para ser feita. Enquanto eu não levar... O outro mandou eu correr, eu falei, não corro, velho, eu desfilo. Sessão extraordinária. Solicito que a primeira secretária faça a verificação do quórum. Presentes os seguintes vereadores: Ângela Maria Busnardo, Douglas Françaires Cardelato, Fábio Cola de Lima, Juarez Eduardo Ribeiro, Luiz Carlos de Moraes Júnior, Maria de Fátima Lanfredi dos Santos, Roque Donizete Câmara, Rorivaldo Otávio das Chagas, Sidney Osmo Vidotti. Portanto, havendo o número legal, declaro aberta a 11ª sessão extraordinária desse dia 22 de outubro de 2019. Invocando a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos. Da ordem do dia, anuncio as matérias que farão parte da ordem do dia. Única discussão e votação, o requerimento de urgência especial número 20, 2019, e projeto de lei número 29 e 32 de 2019. Solicito que a primeira secretária, a senhora vereadora Maria de Fátima Lanfredi do Santo, que proceda à leitura das matérias. Faz uso da palavra o vereador Sidney Osmo Vidotti. Senhor presidente, nobres colegas, peço que seja dispensada a leitura das projetos de lei que estão em pauta, que já foram lidas nas sessões anteriores. Em discussão, o pedido verbal do vereador Sidney Osmo Vidotti. Em votação. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade o pedido do vereador. Solicito que a senhora secretária proceda à leitura do restante das matérias. Requerimento de urgência especial número 20, 2019. A Câmara Municipal de Pirangi, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, nos termos do artigo 180, parágrafo 6º do inciso 2 do Regimento Interno, requer que seja concedido o regime de urgência especial aos seguintes projetos de lei. Projeto de lei número 29 de 2019, de 9 de outubro de 2019, que cria o projeto Construindo o Saber, sob responsabilidade do Departamento Municipal de Educação e da outras providências. Projeto de lei número 32/2019, do 14 de outubro de 2019, que altera a PPA e a LDO para exercício 2019 e da outras providências. Justifica-se tal pedido pelo fato de que os projetos de lei acima mencionados não forem apreciados em regime de urgência especial, poderão atrapalhar o andamento dos trabalhos do Executivo. Sala das Sessões, Valdomiro Ernesto Santa Maria, Pirangi,
22 de outubro de 2019. Juarez Eduardo Ribeiro, presidente. Roque Donizete Câmara, vice-presidente. Maria de Fátima Lanfredi dos Santos, primeira secretária. Ângela Maria Busnardo, segunda secretária. Referente ao projeto 29 de 2019, de 9/10/2019, que cria o projeto Construindo o Saber sob a responsabilidade do Departamento Municipal de Educação e da outras providências. As comissões permanentes da Câmara Municipal, sendo Comissão de Constituição e Justiça e Comissão de Orçamento e Finanças, emitiram pareceres favoráveis. Referente ao projeto de lei número 32 de 2019, de 14/10/2019, que altera a PPA e a LDO para exercício 2019 e da outras providências. As comissões permanentes da Câmara Municipal, sendo Comissão de Constituição e Justiça e Comissão de Orçamento e Finanças, emitiram seus pareceres favoráveis. Lida a matéria, senhor presidente. Obrigado, senhora vereadora. Terminada a leitura das matérias, coloco em única discussão e votação o requerimento de urgência especial número 20/2019. Em discussão. Em votação. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Coloco em única discussão e votação o projeto de lei 29/2019. Projeto Construindo o Saber. Em discussão. Em votação. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Coloco em única discussão e votação o projeto de lei número 32/2019. A abertura de crédito de R$80 mil para aquisição de um veículo para a educação. Em discussão. Em votação. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Nada mais havendo tratar, dou por encerrada a 11ª sessão extraordinária desse dia 22 de outubro de 2019. Que Deus abençoe a todos, uma boa noite e meu muito obrigado.